Bom pessoal, hoje eu vou estar abordando aqui dois temas, que é qual que é a correlação com os conflitos na Europa e o fato de muitos soldadores deixarem de trabalhar em Portugal. Como isso tem relação. Sem mais delongas, né, direto ao ponto, devido já a alguns meses de conflito que tem próximo da Europa, né, vamos dizer assim, e isso faz aumentar muito a demanda por energia, né? Já que essas potências, uma das potências, né, que está em conflito, ela é responsável pelo gás. Ela tem a produção de gás muito forte, né? Que nesse caso é a Rússia. E a Europa, ela é muito dependente de gás, né? Então isso afeta diretamente a economia aqui na Europa. E isso faz o governo querer ser ainda mais autossuficiente em relação à energia, né? Então isso já não tem a ver com energia limpa nem nada do gênero. Isso tem a ver com interesses tipo do próprio governo em investir em energia. E o jeito mais simples de investir em energia é produzindo eólica, painel solar, né? Ou seja, não é para estar produzindo energia limpa, e sim para estar produzindo energia, né, de uma forma simples. Então o governo aqui da Europa está investindo muito dinheiro em produção de eólicas, por exemplo, né? E isso faz aumentar muito a demanda de soldadores. E um dos principais produtores que fabricam eólica, né, atualmente é Bélgica, Espanha, França, Holanda também. A Alemanha produz, por exemplo, motores e é mais voltado a soldador TIG muitas vezes também, né? Mas a soldador MIG-MAG, que a maioria dos trabalhos é Espanha, França, Holanda, Bélgica. O que acontece? O governo está investindo milhões para produzir energia, né? Ser autossuficiente em relação à energia, para não depender de outros países. Porque até então o gás, né, era fornecido de terceiros, né, vamos dizer assim. Isso faz aumentar muito a demanda de mão de obra na Europa. Porque a indústria metal-mecânica, quando ela está produzindo ferro para outras coisas, não é, faz com que exija, né, mais trabalhadores que trabalham com metal, né? E a eólica, ela é praticamente todo o trabalho da construção da eólica é 90% feito por soldadores, vamos dizer assim, né? Então a Europa está exigindo muitos soldadores para isso, e como elas não contratam soldadores de fora, né, do país, elas contratam os que estão aqui dentro. O que acontece é que os que estão aqui dentro geralmente são brasileiros, são portugueses, espanhóis. Então os países que têm mais condições financeiras pagam mais, não é? Então isso é o que interfere, né, atualmente no porquê que muitos soldadores estão deixando Portugal e indo trabalhar para outros países por causa do conflito. Por causa que automaticamente, por causa do conflito, aumenta muito mais a produção de eólicas. A indústria metal-mecânica, né, ela cresce muito. Até se fosse um cenário assim, por exemplo, que fosse para construir armamento e tudo mais, a indústria do metal-mecânica ela cresce, né? Porque a produção do ferro precisa manter a produção para a construção civil. Ao mesmo tempo estão construindo tipo tanques de guerra e coisas assim do gênero. Então a demanda por profissionais que trabalham com ferro aumenta. Ou seja, automaticamente as empresas, para ter essa mão de obra, elas precisam aumentar os salários, né? Abrir novas oportunidades de trabalho. E isso faz com que muitos soldadores saem de Portugal, às vezes saem da própria Espanha, né, para ir trabalhar em outros países que pagam mais. Mas basicamente, para resumir esse vídeo, né, o tema é os soldadores, né? Por que muitos soldadores brasileiros, né, também portugueses, estão saindo de Portugal para trabalhar em outros países, assim como eu. Aqui, por exemplo, na Holanda, onde eu tô, aqui em Amsterdã, a empresa que eu tô trabalhando se chama Tata Steel. Essa empresa
ela é muito grande, ela produz o ferro, né? E a demanda dela aumentou tanto por ferro que ela abriu exceções para contratar mão de obra, tipo, de pessoas que mesmo não tendo documentação suficiente, podem estar aqui. Imagina, eu não falo, tipo, meu inglês não é bom. Uma das exigências deles era falar inglês. Eles abriram exceção para mim. Documentações também, eles sempre contratavam pessoas com documentos europeus. Eu ainda não tinha, também abriu exceção. E não é só pra mim, né? Eu não sou nada assim demais, né? Em relação a abrir exceção pra mim, mas assim como abriu pra mim, estão abrindo pra muitas outras pessoas, né? Pra poder trabalhar aqui. Devido a isso, devido a essa questão de eles necessitar muito de mão de obra, né? Porque o governo aqui na Holanda está investindo muito dinheiro nas empresas, né? Por exemplo, essa empresa, ela pode ter o faturamento dela, né? Que são bilhões. E mesmo assim o governo diz para ela assim: olha, eu preciso que tu aumente tua produção e produza, sei lá, 20% mais. Tá aqui X milhões para te contratar mais pessoas, para te melhorar equipamento, máquinas. Então o governo ajuda as empresas, né, dando dinheiro para as empresas crescer e aumentar tanto a economia quanto essa questão da independência energética, né? Então o interesse do governo dar dinheiro é justamente para as empresas crescer e aumentarem a produção de equipamentos de energia, né, tipo torre eólica e etc. Os soldadores estão saindo de Portugal por causa do aumento de salários e oportunidades fora. Eu sou um, mas eu já saí de Portugal já. Para a gente trabalhar em Portugal já está fazendo em torno de 3 anos, vai fazer 4 anos. Já fez 3 anos, vai fazer 4. E isso, né, faz com que, assim, não só como eu fiz isso no passado, atualmente muitas outras pessoas estão fazendo. Então, se você acompanha soldadores, né, que fazem vídeo, por exemplo, em outras plataformas que não é o YouTube, vai ver que talvez muitos estão saindo de Portugal agora, né? E por quê? Não é porque não gostam de Portugal, ou não é porque Portugal não é bom, não é nada disso, né? Na verdade, nós soldadores, nós imigramos, né? Assim como imigramos do Brasil para outro país, né? Imigramos também de Portugal, imigramos também da Espanha, à procura das melhores propostas de trabalho, né? Então, qualidade de vida aqui na Europa acho que consegue se ter em qualquer país, né? Porém, tu consegue ter uma estabilidade para realmente melhorar as condições de vida, né? Tem que fazer isso, tem que acabar indo de um país para o outro, emigrando, né? Justamente para conseguir ter uma melhoria, né, em relação a tudo isso.